Olá pessoal, aqui é o professor Galambajo e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre taninos e a sua estrutura química e algumas propriedades a elas associadas. Tenta acompanhar porque vai rolar uma química. Os taninos são um conjunto de moléculas que são polifenóis. Isso significa que nós vamos ter vários fenóis ligados entre si ou vários fenóis numa estrutura molecular que vão estar unidos. Os taninos são moléculas extremamente solúveis e apresentam uma estrutura molecular bem grande e bem pesada. Uma representação geral dos taninos é conforme está descrito aqui ao lado, onde nós temos um anel aromático, e a este anel aromático nós temos hidroxilas ligadas. E logo aqui ao restante nós temos uma outra estrutura molecular. O importante no tanino, lembre-se muito bem, é necessário que tenha um anel aromático ligado às hidroxilas, o grupo fenol. Então nós temos vários fenóis coordenados. Os taninos podem ser formados a partir de várias estruturas menores, que vão se coordenar, que vão se ligar entre si ou com outras estruturas, para que elas possam crescer e dar origem a essa estrutura do tanino. Esse crescimento ele vai ocorrer até que a estrutura possua cerca de 12 hidroxilas. Há um certo consenso de que a partir do momento em que a estrutura apresenta 12 hidroxilas, ela já pode ser considerada um tanino. Uma estrutura química que dá origem a vários taninos é o ácido gálico. O ácido gálico ele é esse anel aromático, que possui o grupo ácido carboxílico e possui essas 3 hidroxilas. E o ácido gálico ele pode sofrer diferentes condensações, e a partir dessas condensações vai dar origem a estruturas maiores, com mais hidroxilas, mais fenóis. Uma primeira condensação que pode ocorrer do ácido gálico é a formação do ácido elágico. E o ácido gálico também ele pode se condensar com outra molécula de ácido gálico e formar essa molécula aqui, que é o hexahidroxil difenoil. Quando você vai analisar a estrutura de um tanino, é muito comum você encontrar essas 3 estruturas lá fazendo parte da estrutura do tanino. Essas aqui são bem comuns mesmo. Existem outras. Essa aqui é um primeiro exemplo de molécula que eu trouxe para que vocês possam identificar. E logo aqui ao lado, nós já temos o exemplo de uma estrutura do tanino. Essa é uma estrutura bem grande, como vocês podem verificar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 anéis aromáticos e nós possuímos várias hidroxilas dispersas. Então aqui você consegue conferir muito bem a característica de uma estrutura do tanino. Aqui é bem visível essa molécula. Os taninos são produzidos nos cloroplastos e em outras estruturas dos vegetais. E eles são a principal fonte de tanino que nós vamos encontrar. Tanto folha, quanto caule, quanto raiz, quanto os próprios frutos, as cascas dos frutos, são excelentes fontes de tanino. O tanino ele tem uma principal ação que é importante de nós mencionarmos agora. É uma ação antisséptica. Ele é produzido a partir de estímulos externos pelas plantas. Incidência de radiação ultravioleta, ou então ataque de algum fungo, micro-organismo, ou até de algum inseto. Esses são fatores que estimulam a produção de tanino. E essa ação antisséptica ela vai ter um principal mecanismo de ação, que é a partir da interação do tanino com fragmentos proteicos, proteínas e até peptídeos. E esse tipo de interação do tanino com a proteína, o peptídeo, vai ser uma interação muito forte, de modo a fazer com que essa estrutura seja inativada. Então, se você tem uma enzima, no momento em que o tanino se coordenar essa enzima vai perder a sua atividade ou pode ser até inativada. Se você tem alguma proteína que possui alguma função celular, no momento em que o tanino se coordena a ela, essa função pode ser desativada. E essa interação do tanino com a proteína ou com o peptídeo pode ocorrer essencialmente de 2 maneiras. A partir de uma interação intermolecular ou a partir de uma ligação covalente. Essa interação intermolecular vai ocorrer por causa da presença de grupos hidroxila presentes no tanino e regiões moleculares presentes na estrutura molecular do peptídeo ou do aminoácido. Exemplo, se nós temos essa hidroxila do aminoácido, essa hidroxila pode interagir com a hidroxila do tanino a partir de uma interação intermolecular muito forte, que é a ligação de hidrogênio. Uma outra região do aminoácido que pode interagir com o tanino
é essa região aqui onde nós temos a carbonila. Esse nitrogênio aqui do grupo amida pode estar fazendo interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio também. Então todas essas regiões aqui podem interagir com o tanino, fazendo interações fortes. E dessa maneira você pode inativar a enzima ou a proteína. O segundo tipo de interação é a partir de uma ligação covalente com regiões, com resíduos de cisteína. A cisteína ela possui esse grupo tiol na sua estrutura, e esse grupo tiol ele pode interagir com a hidroxila do tanino, formando uma ligação covalente, como uma ponte de sulfeto. Aqui ao lado nós temos a representação da formação de uma ponte de sulfeto, a partir de dois fragmentos desses grupos tióis. Dois grupos tióis interagem entre si, e nessa interação ocorre a formação do grupo sulfeto, com a perda dos átomos de hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui ele é removido, e esse hidrogênio é removido, e no lugar deles forma-se uma ligação química. Olha só a ponte do sulfeto. O mesmo pode ocorrer com o fragmento de cisteína do aminoácido, da proteína, com o nosso tanino. Ambas as estruturas perdem o hidrogênio e forma-se uma ligação química. Assim você vai ter a interação do tanino com o aminoácido, com a proteína, com o fragmento de peptídeo, resultando na possível inativação dessa estrutura. Uma segunda propriedade importante de ser comentada dos taninos é a sua ação antioxidante. O tanino, ele possuindo esses grupos fenólicos, esses grupos hidroxilas, pode facilmente sofrer uma oxidação. E neste processo de oxidação, as hidroxilas que nós encontramos na estrutura podem dar origem a esses grupos carbonila. No momento em que ocorre essa reação com o tanino, ele está sofrendo uma reação de oxidação. Então, se o tanino oxida, ele causa a redução de uma outra espécie química. Ou ainda, se o tanino está oxidando, ele está impedindo que outras estruturas moleculares mais importantes não sofram a oxidação. O tanino ele atua como uma espécie de metal de sacrifício. O tanino, no nosso meio celular, ele sofre oxidação para que outras espécies químicas não se oxidem. E este processo de oxidação dessas hidroxilas para esses grupos carbonilados vai dar origem ao grupo quinona. As quinonas são essas estruturas que são estruturas aromáticas, com 6 membros, é um benzeno que apresenta essa carbonila. Então a benzofenona é uma espécie já de quinona. E existem várias outras variações. Sempre que você tem esse processo de oxidação, formação da carbonila, nós estaremos formando uma quinona. E o tanino vai atuar como um antioxidante. Por isso que ele apresenta até uma ação de prevenção contra vários tipos de câncer. E o tanino é bastante encontrado, por exemplo, na uva. E o vinho é uma das bebidas que se ingere que possui um alto grau de tanino. Alguns vinhos possuem uma quantidade de tanino muito maior e existe verdadeiramente essa ação preventiva contra a formação de câncer. Uma outra característica muito importante dos taninos, que está associada à sua estrutura, é a forma dos taninos. Existem diferentes possibilidades de classificação do tanino, mas duas delas são principais que eu quero trazer para vocês. São os taninos hidrolisáveis e os taninos condensados. Esses taninos hidrolisáveis são aqueles que estão coordenados a um açúcar, normalmente uma molécula de glicose. Então nós pegamos essas várias estruturas fenólicas e vamos fazer ligações químicas com um açúcar. E essa estrutura vai crescendo até formar o tanino. Essa daqui é uma representação que eu trouxe logo no primeiro slide, que é uma estrutura de um tanino hidrolisável. Aqui nós temos uma molécula de glicose, ela está bem modificada, por isso que está um pouco difícil de identificá-la aqui. E nós temos os grupos fenólicos coordenados a ela. Aqui nós temos grupo fenol, aqui nós temos grupo fenólico e aqui nós temos outro grupo fenólico. Então, o tanino hidrolisável ele tem essa coordenação com o açúcar. E você pode perceber que aqui nós temos um grupo éster, aqui nós também temos um grupo éster, que é um grupo que se formou na coordenação com o açúcar. Aqui nós temos outro grupo éster e outro grupo éster.
No nosso organismo, nós temos enzimas que são chamadas esterases, que vão ter a função de romper essa ligação éster a partir de uma hidrólise. Então, gente, quando você tem o éster, rapidamente ele pode ser hidrolisável no seu organismo. E existe também uma hidrolisação natural que ocorre no organismo. Se você colocar esse éster em contato com água numa temperatura um pouco mais elevada, especialmente no meio básico, ele já vai estar sofrendo essa hidrólise. Então esses dois principais mecanismos vão gerar a hidrólise do tanino, né? E a hidrólise significa o rompimento, a destruição da sua estrutura, com a liberação dessas partes menores. Então, um mecanismo a partir das enzimas esterases e um mecanismo natural que pode ocorrer em meio básico, por exemplo, no nosso intestino. Uma segunda característica das estruturas dos taninos, né, uma segunda classificação, são os taninos complexos, ou chamados de taninos condensados, no qual você vai ter a condensação de várias estruturas sem a presença de um açúcar. Um primeiro exemplo de molécula que pode condensar para formar o tanino era o ácido gálico, que eu apresentei para vocês anteriormente. Mas os flavonoides também podem se condensar e dar origem a essa estrutura do tanino. Nessa representação, nós temos uma estrutura de um flavonoide que se coordenou com outra estrutura de flavonoide, que se coordenou a outra estrutura de flavonoide, a outra estrutura e a outra estrutura. Então aqui nós temos 5 estruturas de flavonoides que se coordenaram para dar origem ao tanino, que possui essas várias hidroxilas aqui. Então existem vários grupos que podem se condensar e dar origem ao tanino. Ácido gálico, flavonoide, são apenas alguns exemplos deles. E agora que você já está craque nos taninos, se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Logo em seguida eu comento com vocês. Até a próxima. Tchau!